mas ninguém vê a trajetória que é feita para o favelado alcançar o sucesso. Hoje, eu sou o professor Marcelo Martins, mas quem era o Marcelo dos Santos Martins antes? Aquele menino que vivia na rua, aquele menino que não tinha que comer direito dentro de casa, aquele menino que tinha que sair cedo para trabalhar, aquele menino com 9 anos de idade, o primeiro emprego foi catar merda de boi para poder tomar um café da manhã. Então, a nossa trajetória é uma trajetória muito complicada, onde a gente só olha o sucesso, a gente não valoriza a trajetória. Fala galera, seja bem-vindo a mais um programa de Pessoas de Sucesso. Eu, Leozão aqui. Léo, muito bom tê-lo novamente comigo. Eu andei sumido, né? Eu tô na falha. Antes que o pessoal reclame, a gente tá fazendo uma obra de expansão aqui do estúdio. Pode ter um barulhinho, mas para que não fique sem o programa, né? A gente tá expandindo o programa. Léo, uma novidade agora no nosso podcast. Você é um cara, um andarilho aí para quem tá te acompanhando nas tuas redes sociais. E eu queria fazer uma nova parte do nosso programa. Toda vez que você vai fazer alguma coisa, você sempre vem com uma novidade. Qual é a novidade de aprendizado que você desenvolveu nas últimas semanas aí? Pode dividir com a gente. Cara, eu vou falar que o grande segredo é que todo dia eu tô aprendendo, né? Eu gasto mais tempo aprendendo, lendo, buscando informação para trazer conteúdo para a galera, mas eu acho que eu posso dividir algumas experiências. E, aliás, esse é o maior aprendizado. Que a gente tem que dar menos importância para as coisas e mais para experiências. E eu tenho vivido um momento na minha vida pessoal, particular, bem legal, bem diferente, e também na vida profissional, né? Agora como mentor lá do Janguier, participando do Summit, como palestrante da Somos, palestrante da Arco, dando palestra para o Brasil inteiro, São Paulo, Nordeste. Então, eu costumo brincar que eu saí da sala de aula lá, que ganhava R$9 a hora como monitor, foi crescendo e a minha aula cresceu exponencialmente. E eu até brinco, os caras me pagam para isso. E eu amo dividir as minhas experiências, dividir o resultado que o 01 fez no Brasil inteiro, falar para diretores escolares, falar para empreendedores e todo momento visualizar gente que, igual a mim, começou lá do zero. É como o nosso convidado de hoje. Não, hoje o convidado é bravo pra caramba. E isso me motiva muito. Então, o aprendizado que eu tenho, a fala que eu oriento o pessoal aí, pare de dar importância para as coisas e dê importância para as experiências, para o momento. Afinal de contas, são só alguns verões e passa rápido, faça valer a pena. E eu acho que maneiro de experiência, de vivência, eu acho que é do pessoal que eu acompanho você aí, eu acho que é a proximidade com teus filhos, né, cara? E eu tenho visto muito esse acompanhamento aí com os pequenos, com o mais velho, indo para jogo, curtindo o show. Eu acho que esse lado um pouco, Léo, a gente não conseguiu acompanhar pela tua agenda ser tão apertada, sempre fazendo um monte de coisa, mas eu acho que eu vejo ali você muito mais numa fase particular ali, muito legal com teus filhos, tendo uma conexão muito forte ali, sabe? De conseguir aproveitar tanto o teu lado profissional, mas também como lado de pai, que é muito complicado às vezes conciliar uma agenda tão apertada como a tua, né, cara? Cara, eu brinco sempre o seguinte, na verdade, se eu não conseguir mentorar os 3 moleques, inclusive Davi faz amanhã 15 anos. Tá grandão, né? Eu brinco, mal que eu, 1,36 m, né? Eu brinco que tudo que eu conquistei na vida foi baseado no Davi. Quando eu falei, cara, você pai, eu tenho que ser referência para esse moleque e eu quero ser um cara de sucesso, não sucesso de grana. Grana sempre é consequência das paradas. Eu quero ter alguém com valores. Então, a minha mentoria, os meus projetos só vão dar certo, só estão dando certo quando eles dão certo lá em casa, com Davi, Rebeca e Gael. Que a minha família hoje sou eu, Davi, Rebeca e Gael. E eu tem que ouvir os vídeos, o áudio do Davi, do Gael, papai eu te amo, papai isso, papai aquilo. E uma sociedade que a gente está vivendo, Johnny, tão sinistra, essa intoxicação digital, a síndrome do pensamento acelerado, a galera só quer saber de algoritmo, de internet, passe, e você poder estar ali ensinando para o seu filho, poder trocando com ele, podendo dividir nos momentos, as experiências, levando em lugares para eles entenderem que o importante são os momentos e não as coisas. É bom demais. Eu achei maneiro que você estava na arquibancada de um projeto que você falou que sempre quis fazer aqui, que era de jogos, e aí tu sentou ali na arquibancada, aquilo ali marcou muito, você falando assim, cara, sabe como é tão magnífico tu ver teu filho, torcer pro teu filho, e ao mesmo tempo torcendo pro seu próprio colégio no evento que tá tendo aqui, sabe? Eu achei aquilo ali muito bacana, que você largou tudo, sentou na arquibancada, foi lá torcer pra ele. Aí, pô, vai filho, aí tu filmou a menina, não é maravilhosa? Ela, Léo, tira uma foto. Eu acho isso bem bacana, cara. Foi a Maria Fernanda, eu falo que eu sou um cara muito abençoado. Eu ouço muitos empreendedores, eles falam que tem sorte, eu posso falar, cara, comigo não é diferente, eu tenho muita sorte de poder fazer o que eu amo
de ter o propósito de mudar a vida das pessoas por meio da educação, do empreendedorismo, de conectar com muita gente, de conhecer muitas histórias e de poder realizar. Eu falo sempre que essa minha mentalidade, esse sentimento de gratidão foi sempre desde quando eu entrei no primeiro momento dentro da sala de aula, que eu falei assim, cara, você é dono de cursinho. Hoje a gente tem não posso nem chamar de cursinho, né, que agora virou uma mega escola aí, uma rede de escola bem gigante. E aí vê o meu grupo, time, né? Um grupo, uma rede de ensino 01. Aí vê o meu time, a gente patrocina, tem um camarote lá dentro, a gente vai ver jogador, a gente conversa com o jogador. Bacana, aí, cara, vamos fazer um projeto de esporte nosso. Ninguém acredita, não, vamos fazer. O Instituto Léo também, né? Parceria com ela. Dá certo. Aí eu falo pro meu filho, vai jogar vôlei. Joga vôlei, tá lá competindo. Então, cara, não tem como. Eu só tenho gratidão a Deus por todos esses momentos que ele proporciona pra gente. E não tinha como ser diferente. Aí eu acho que fica a chamada do nosso convidado de hoje. Eu tive que transformar isso, jogar pra sociedade hoje através do Instituto Léo, que é outro projeto, assim, que é um dos projetos que eu mais amo. Que não dá dinheiro. Né, e aí eu brinco que é o único projeto lá. Eu falei pro diretor lá, pro Júlio, falei assim, ó, aqui é proibido ganhar dinheiro. Tem que ter lucro, porque toda empresa vive de lucro para dividir. Então, a gente tem projetos sociais, Lê em Todo Lugar, com Hélio de la Penha. A gente tem bibliotecas, a gente mantém mais de 300 alunos de vestibular todo final de semana. O município deu material, a Fundec deu material didático pra gente. O Ferreirinha apoia, todo mundo apoia, né? Um militar, tem tanta coisa legal para as pessoas que não podem pagar. Porque eu acho que é isso sobre a vida. Mas aí eu acho que... Não quero falar de mim, eu quero falar o Marcelo. Esse convidado é muito especial porque eu acho que, Léo, você sempre vai levando histórias pro Brasil todo, principalmente Ponte Aérea Rio e São Paulo, né? Parece que você vai comprar uma casa. Toda semana você tá lá. E eu acho que essa história, eu acho que vale a pena tu levar lá. No futuro eu vou comprar um avião, hein? Porra, aí... Deixei de ser piloto, eu vou comprar um avião. Porra, essa é uma das minhas metas. Igual Leila, igual Palmeiras. Eu falo em público porque se realiza, se materializa, né? Glória a Deus. Então, nada melhor que trazer um cara especial, o professor Marcelo Martins, o fera aí. Marcelo, seja bem-vindo aí ao nosso programa. Minha mão é pequenininha. Eu que agradeço. Marcelo Martins aí é uma fera, professor de matemática, já recebeu várias homenagens aí na questão da esfera federal, municipal. Ele é um professor de matemática e vários professores de matemática de sucesso, né, Léo? Eu tô querendo fazer pessoal de geografia, mas aí eu vou fazer uma piadinha que os professores de geografia vão ficar pé da vida comigo. É porque matemática a gente aprendeu a resolver problema desde o primeiro dia de faculdade. Em geografia eles só ficaram olhando os problemas, falando dos problemas, mostrando os problemas. A gente resolve, né? Marcelinho, fala aí um pouco aí de você. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Agradecer, tua agenda é muito apertada pela questão aí das tuas responsabilidades profissionais e tudo. Quero agradecer por você ter separado um pouquinho, mas fala um pouco, Marcelo Martins, da onde veio, para o pessoal te conhecer um pouco dessa pessoa de sucesso que você é, irmão. Eu que agradeço a oportunidade, né? É prazeroso estar aqui para falar um pouco de mim. Eu sou o professor Marcelo Martins, nascido e criado na Vila Cruzeiro, moro na Vila Cruzeiro, convivo na Vila Cruzeiro. Minha vida é Vila Cruzeiro, onde eu consigo mostrar que o favelado é constituído de potência, mas infelizmente o que a gente mostra são só as carências, né? A gente na favela, como eu sou nascido e criado em favela, assim como muitos, né? O que falta pra gente é oportunidade. Então, sou o criador, fundador e professor, coordenador, o diretor, o quebra-galho, o varredor, o Severino faz tudo, do Preparatório Social Estudando para Vencer. Um preparatório que nasceu em 2011 e que até hoje a gente vem mostrando que a favela é realmente constituída de potência, porque aprovar meninos que muitas das vezes não têm uma segurança alimentar, né, não tem um ambiente favorável para estudar, entrar numa universidade pública ou numa escola técnica, né, federal, é algo realmente transformador, né? E maravilhoso. A gente mostra que a educação tem um poder de transformação. O que falta é investimento nas áreas de carência, né? Querendo ou não, quando você olha para as favelas, né, você vê que as escolas são degradadas, falta profissional, N problemas, né, que poderiam serem resolvidos. E a gente sabe que um investimento sério na educação, a gente transformaria não só a vida da comunidade, mas como todo o país. E é isso que está faltando. Dentro desse processo, né, de você chegar a construir essa grande história, eu acho que muito engraçado que, assim, incomum, não é engraçado, mas incomum, são as histórias de dor
até de construção até chegar onde você quis. Porque você não veio de uma ideia de criar um projeto social. Você surgiu de uma necessidade de um meio para chegar a esse ponto, né? Mas como começou essa tua história lá, pequenininho, já que você cria Vila Cruzeiro? Manda um salve pra galera da Vila Cruzeiro aí, né? O pessoal da Vila Cruzeiro aí, um forte abraço, né? Minha comunidade, a minha favela, a favela que eu tanto amo, que eu trabalho tanto por ela, né? Hoje eu posso fazer muito mais do que eu fazia antes, né? Não só na área da educação, mas nas outras áreas. E falando da criação do projeto, surge com a ideia, Johnny, surge muito com a ideia de que, assim, primeiro todo professor acredita que vai poder ter um cursinho, né, para poder ganhar dinheiro, né? A ideia de ganhar dinheiro do cursinho é sempre válida. Mas a gente aprende, né, como já foi dito por vocês antes de mim, existem muitas coisas que valem muito mais do que o dinheiro, né? Eu acredito muito nisso. Para um menino que vendeu fruta no sinal, né, que vendeu jornal num caixotinho de banana, que minha mãe foi me buscar na esquina do Pecado, porque eu estava vendendo caixote de banana, e a esquina do Pecado na época, Johnny, era uma esquina que toda semana tinha alguém morto. Então, pelo fato de eu estar lá, minha mãe foi me buscar, então você poder construir tudo que eu construí hoje, significa que o dinheiro é bom na nossa vida, mas existem coisas que ficam para a eternidade, a gente tem que deixar um legado. Como vocês falaram, a gente tem que deixar um legado. Meu sonho é escrever meu nome na história da minha comunidade, como professor. Já está escrevendo, né? Eu acho que isso é legal. E uma pergunta, Marcelo, como é que veio isso? Da onde que surgiu a ideia de você ter um curso comunitário dentro da Vila Cruzeiro? Surge muito da ideia o seguinte, quando eu entro no magistério, trabalhei num colégio no qual a maioria dos professores ninguém era de favela. O único que nasceu na favela fui eu. Então, dentro da sala dos professores havia muitas falas preconceituosas, né? Porque quando a pessoa não conhece, ela discrimina muito o favelado. Por quê? Por que essa visão? O que você acha que falta? Porque eu acho estranho o professor ter essa visão, né? Porque a sociedade, ela é preconceituosa, ela é excludente. Eu já ouvi falas absurdas que favelado que quer, e é mentira, as oportunidades são diferentes. Uma oportunidade de um favelado e um cara de classe A, classe B, C, é totalmente diferente. Mas um professor ter preconceito, eu acho... Por que você acha que tinha esse preconceito? Primeiro porque o professor, muitas das vezes, não todos, né? Alguns, né, dentro do meu horário, dizia que o favelado gosta de Bolsa Família, que vai viver do Bolsa Família, que adora Bolsa Família, que quer ter vários filhos para poder continuar recebendo Bolsa Família, que não gosta de pagar água, que não gosta de pagar luz. Se eu conseguir, todo mundo consegue, né? Mas ninguém vê a trajetória que é feita para o favelado alcançar o sucesso. Hoje, eu sou o professor Marcelo Martins, mas quem era o Marcelo dos Santos Martins antes? Aquele menino que vivia na rua, aquele menino que não tinha que comer direito dentro de casa, aquele menino que tinha que sair cedo para trabalhar, aquele menino com 9 anos de idade, o primeiro emprego foi catar merda de boi para poder tomar um café da manhã. Então, a nossa trajetória é uma trajetória muito complicada, onde a gente só olha o sucesso, a gente não valoriza a trajetória, né? E como você disse, o menino de classe A, B, ele sai de uma linha de partida bem diferente do menino da classe D e E. Então, existe muito isso. E enxergar isso é muito complicado ainda no magistério. Cara, no magistério eu vejo pouco, mas eu vou te contar uma experiência pessoal. Você falando aí, eu sou nascido e criado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Manhoso, Ferrado de Grana. Não nasci na favela, não chega a ser uma comunidade lá, o Manhoso, mas é um lugar bem pobre. Eu lembro que algumas vezes, antes de a gente ter bastante conhecimento, de estudar, de entender, as pessoas tinham muita comparação. Pô, se o Chucrute pode, qualquer um pode. Isso. Porque, pô... E depois que você vai entendendo, o Chucrute, talvez, o Marcelo é um entre 10 mil, sim, 20 mil, porque as oportunidades são diferentes. Olhando a minha trajetória, olhando a sua trajetória, a gente visualiza assim, caraca, como foi difícil para chegar até aqui. Talvez se você tivesse tido uma oportunidade ou outras oportunidades, alguém tivesse acreditado, investido em você, as coisas tinham sido diferentes. E aí esse sonho veio porque você falou assim, cara, eu vou dar uma oportunidade ou eu vou tentar construir a vida dos meninos, é isso? Preciso retribuir aquilo que a vida me deu. Acho que parte dessa ideia, né? Porque como
o meu sonho é escrever o nome na história da minha comunidade como alguém que retribuiu tudo aquilo que recebeu, veio a ideia de construir esse projeto. Chamo alguns colegas que topam a ideia, que acreditam, que tem o mesmo sonho que eu, né? Porque você acreditar que a educação é o meio de transformação da sociedade, a gente começou a embarcar nessa ideia. Precisamos mostrar que a favela é constituída de potências. Como que a gente mostra que uma favela é constituída de potências? Tem N coisas acontecendo. Porque quando você vê os projetos que chegam na comunidade, são sempre na área cultural ou na área esportiva. Então, projeto na área de educação a gente não tinha. A Vila Cruzeiro era muito carente disso. Então a gente poderia mostrar, através da educação, que a favela tem alunos superbons, capazes de passar em qualquer prova, mas precisava do caminho, precisava do conteúdo competitivo. Porque é diferente, Chucrute, vamos falar aqui, até o aluno da classe média, a escola não para. A escola particular, raramente ela suspende a aula. Raramente ela tem falta de professores. Quando você entra na escola pública, principalmente a da favela, você vê que o aluno muitas das vezes não tem aula, muitas das vezes tem tiro, muitas das vezes o professor falta. Então, é muito diferente essa realidade. Então, uma realidade diferente que a gente precisava mostrar que o aluno, dentro de um conteúdo competitivo, ele tem condições de competir com qualquer um. Eu achei interessante essa parte que você fala, porque eu não sou do meio, né? E você falou duas coisas muito interessantes que eu nunca tinha parado para pensar, Marcelo. Eu acho que é a parte que você fala da necessidade da alimentação, né? E aí eu escuto a segurança alimentar, que você fala assim, muitos dos alunos vão para a escola para poder comer. Verdade, foi a minha realidade, né, Jé? E você falando disso no off aqui, isso me chama muita atenção, porque nenhuma outra pessoa falou isso comigo, sabe? Quem nunca passou dessa necessidade, acha que, que comida nunca faltou, graças a Deus, dentro da minha casa. Mas quando você fala dessa questão da falta de alimento, e aí você falou dois pontos que eu nunca tinha percebido, que você fala assim, normalmente as ações que é feito para a favela é feito em cima de esporte e cultura. Dentro desses parâmetros do esporte e da cultura, você acha que normalmente esses projetos educacional não chega, porque eles acham que talvez o aluno, a pessoa que está ali, não teria capacidade de desenvolvimento intelectual? Com certeza. A gente, não assim a falta de desenvolvimento intelectual. É porque investir na educação é muito complicado, né? A gente vê, né, alguns países aí que investiram na educação hoje estão à frente do Brasil muitas das vezes. A gente vive um processo de desigualdade enorme. Quem controla o país não quer perder esse controle. Então, um país mais igual, né? Acho que seria um sonho que a gente busca através da educação, né? Tornar um país mais igualitário. E o caminho que eu acredito para isso é você dar conhecimento ao povo. Então, quando você tem um jovem que ele começa a entender todo o processo de desigualdade e que a educação é o caminho, é um dos caminhos, não é o único caminho, né? A gente não pode desvalorizar os projetos culturais e esportivos que chegam à comunidade, tá? Isso jamais, não tenho a intenção de falar isso. Mas nós sabemos que a maior ferramenta de transformação é a educação. Então, quando você proporciona isso ao jovem da comunidade, à criança, ao adolescente, porque, por exemplo, eu não sei se o Chucrute passou por isso, eu passei. Meu sonho era entrar numa escola técnica federal, mas conforme eu trabalhava muito, eu ralava o dia inteiro, eu saía da escola, eu ia vender fruta, eu saía da escola, ia vender docinho, eu saía da escola, ia fazer carreto, eu saía da escola, ia empacotar alguma compra no mercado. Então não tinha... Antigamente era isso. Então não tinha tempo de estudar. Então como é que você vai fazer uma prova se você não se prepara? Então, como o Chucrute falou no início, a desigualdade ela é muito grande. Então não tinha antes a ideia, né, de como me preparar para poder fazer uma prova. Na verdade, eu não tinha quem me orientasse. Foi como foi dito aqui. Se tivesse alguém para investir, alguém para dar uma ideia, então o Estudando para Vencer tem esse objetivo de preparar a nossa juventude e as nossas crianças da comunidade. Você falando nessa parte de construção, né? Parece que foi, né, uma vida inicial muito difícil, porque dos 9 até mais ou menos os 15 anos ali você foi trabalhando, ralando,
vendendo doce na favela, pedindo pra tia fazer, batendo porta em porta, vendendo, depois indo no sinal, depois como sacoleiro, né? Que antigamente, o pessoal que não sabe, antigamente os mercados não tinham pessoal para empacotar. Marrequinho, o nome que dava era marrequinho. Marrequinhos, né? Que guardavam os carrinhos, às vezes empacotava na frente, o nome que dava era marrequinho. E aí dentro desse processo, para você chegar nisso, algum momento teve que ter uma ruptura. Porque você estava nesse meio, só trabalhando, vivendo ali, botando dinheiro para dentro de casa, se alimentando. Em algum momento alguém te apresentou a luz da educação para essa mudança. Isso. Quando foi essa mudança? Que você e o Léo têm uma história muito parecida, que hoje vocês têm 2 projetos sociais que visam mudança de vidas através da educação, e vocês sabem como foi difícil esse início. Como foi esse teu início para esse processo de transformação, de falar assim, eu tenho que parar de botar comida dentro de casa para eu tentar estudar, para eu poder melhorar ainda mais a condição dentro de casa? Na verdade, foi quando a Dona Fátima, né? Dona Fátima? Dona Fátima foi uma senhora que morava lá na Vila Cruzeiro, né? E pagou uma prova para eu fazer. Ela pagou a prova para eu fazer de fuzileiro naval. E como eu tinha feito várias provas, eu nunca tinha passado em nenhuma delas, a Dona Fátima apostou que eu teria condições de passar nessa prova para fuzileiro naval. E pagou para eu fazer. Eu peguei e fiz. E passei. Quando eu passo para fuzileiro naval, eu descubro que eu tenho capacidade de passar para qualquer coisa. Né? Se você passa numa prova para fuzileiro naval com mais de, na época que eu fiz a prova, com mais de Maracanã, né? Com mais de 5 mil inscritos. Pô, muito ego, né? Aí, né? Aí você, se você consegue passar por uma prova dessa, tu consegue passar em outra, mas qual o caminho? O caminho é estudar. Então aí que é a transformação da minha vida realmente para a educação e valorizar ela demais até. Então foi a tia Mônica que falou assim, vai para ser fuzileiro naval. E aí tu entrou? Aí eu entrei, aí teve essa mudança radical na minha vida. Tia Fátima, né? Tia Fátima. Algumas observações aqui que eu ouvindo ele falar que acaba que a gente vai trazendo para nossa vida, para nossa história, né, cara, que conecta bem. Acho que primeiro a Dona Fátima. Eu acho que esse poder que a educação tem de fazer anjos, né? Na minha época foi o Orozimbo, lá do Tamandaré, que, cara, eu acho que é isso que faz o brilho nos olhos da gente quando a gente pensa em fazer um projeto social ou transformar a sociedade, quando ele fala assim, o meu propósito, o sangue nos olhos é mudar a minha comunidade, a minha é mudar a humanidade. Tipo assim, cara, mudei a história da educação no Brasil. Então, eu acho fantástico isso. O poder que a educação tem. Isso é tão lindo, é tão transformador. E aí eu visualizo outra coisa que ele falou ali. Eu também dei aula para a minha primeira, acho que eu nunca falei isso aqui, não sei se o Johnny sabe. A primeira vez que eu dei aula na minha vida foi aula de graça. Na UFRJ. A UFRJ, acho que no final de semana, ele tinha um projeto social para quem não tinha condições de pagar cursinho. E, na verdade, eu não ganhava, eu pagava para dar aula, que eu tinha que pagar a passagem. E olha que interessante como é que o universo ele conspira de quando a gente faz o que a gente ama. E ali foi o melhor estágio da minha vida. Foi ali, porque eu estava fazendo faculdade, passei para ser piloto, mas eu já dava aula na FRJ de Química. Eu fazia engenharia química na UERJ, e aí dava aula de química. Eu fiz engenharia química na Narodin. Tem muita coisa sobre mim que você não sabe ainda, Johnny, mas você vai saber. Eu jurava que tu era só menino pro seu Aí eu comecei fazendo engenharia química lá na Narodin, na UERJ, e dava aula na FRJ aos finais de semana. Só que era um momento tão bom, quando a gente... Acho que você deve ter isso no seu DNA aí, que a gente via aqueles meninos, porque eles tinham uma gratidão pela gente, que eles sabiam assim, cara, esse cara não precisava estar aqui. Ele está aqui porque ele acredita que eu posso mudar a minha vida. Eu lembro de vários relatos naquela época, não tinha Instagram naquela época, mas as pessoas falam assim, cara, obrigado. E sabe o que é legal? Quando a gente faz alguma coisa sem interesse, sem ninguém olhar, sem ninguém visualizar, e o universo conspira e retribui para você abundantemente mais. Sabe por quê? Quando eu fui ser piloto da aeronáutica, quando eu fui desligado, o que eu sabia fazer de melhor? Dar aula. E onde foi forjado? Dentro de uma classe comunitária na FRJ aos sábados, porque depois que eu virei piloto, eu não abandonei. Eu chegava sexta-feira à noite no Rio de Janeiro, ao invés de namorar e ir pra zoeira, o que eu fazia? Eu ia dar aula na FRJ sábado de manhã, a manhã inteira. E era um dos momentos mais prazerosos da minha vida. E aí quando eu fui dar aula, que eu falei lá com o Avelino, que eu falei, não, eu sei dar aula, eu dou aula na FRJ. Ele vai ter formado? Eu, não, mas eu sei dar aula. Confia, que eu fiz uma prova de aula, o cara falou, caraca, legal. Então, você faz com amor que o universo retribui pra você com amor.
recompensando. Aí começou R$9 a hora, daqui a pouco 22, daqui a pouco virou em menos de um ano sócio e hoje está aí. 15 unidades. Então o que eu falo é isso, as pessoas não conseguem entender, que ela fala assim, pô, cara, agora é fácil pra você que você já chegou. Não, caraca, quem nasce grande é monstro. Eu comecei lá pequenininho, dando aula de graça, e o universo conspira gigante. E aí, um outro ponto que ele falou aqui, eu tô notando que eu tô ficando velho. Eu acho que não tem interesse do governo, de presidente, de ninguém, que o favelado saia da favela. É muito cômodo, porque um projeto de educação para dar certo, ele demora 10, 20, 30 anos. E o cara, o nosso modelo de governar aqui, aí você pode falar isso com geografia, com bastante propriedade, o cara está olhando 4 anos e os próximos 4 anos para olhar o sistema e a máquina de dinheiro, poder e como é que ele pode ter. No Ceará, Sobral, eles começaram a fazer diferente. Eles começaram a olhar a educação há 10 anos. A educação de Sobral, do Ceará, melhorou absurdamente. Uma das melhores do país. Melhor. Melhor. Talvez seja melhor. Vou botar uma das melhores, porque agora fiquei na dúvida com a sua pergunta, mas é uma das melhores do país. Quando a gente vai para a Europa... Tu esteve na Finlândia, né, estudando. País asiático. Singapura. O cara quebrou, o país quebrou. Os caras falaram, vamos investir em educação. E hoje é uma das maiores economias. Então, quando a gente fala, tem que ter interesse. Então, não tem interesse. E a outra coisa, e aí é um desabafo. Quando você fala de como é que funciona a aula na favela. A gente sabe que tem muita estrutura, é complicada na favela, é tiroteio, é falta de aula, mas existe também, e aí fica uma vergonha que eu falo aqui, vergonha de como brasileiro e como professor. O professor concursado, na maioria das vezes, ganha mais dinheiro do que no meio privado e no meio particular. O professor privado, ele fez concurso, ele é um dos melhores do país. Só que ele também entra no sistema. Sim. É cômodo não dar aula, é cômodo faltar, sair mais cedo. Não existe interesse. E por um lado, se o cara não vai, o favelado também não vai, não tem aula, não tem... Então, o professor, e eu falo que ser professor é um sacerdócio, ser professor é uma transformação, é transformar a vida das pessoas, tem que fazer com tesão, tem que fazer com amor. E quando o cara se submete a isso, e a primeira, qualquer coisa é desculpa para não dar aula, ele está matando o futuro de alguém. Então, é uma vergonha que eu falo isso. Porque se você é professor, se você é funcionário público, se você fez um concurso, se você se propôs a dar aula na favela, cara, tu tem que dar aula na favela. A não ser que tenha um meio adverso, tem um tiroteio, e tudo bem, não tem o que fazer. Infelizmente, ontem, né, queimaram 35 ônibus. A gente vive numa guerra urbana. A gente fala da guerra que está acontecendo aí pelo mundo, mas que a gente vive no Rio de Janeiro, principalmente, é uma guerra urbana. Mas não tem interesse. Nem do professor, nem do sistema, e muitas vezes isso acaba refletindo no favelado também. O favelado compra essa ideia e às vezes ele só quer trocar e ele não consegue, talvez ele está... E aí eu fico feliz quando eu vejo pessoas que nem você querendo mudar a história da sua comunidade, te parabenizo, para ele entender que ele pode sim, que vai ser muito mais difícil para ele, mas que ele vai ter que ralar mais. E que ele vai ter que aproveitar Marcelos, que ele vai ter que aproveitar as oportunidades que são muito menores do que nas condições normais de alguém que é classe média ou de alguém que é classe alta, para mudar de vida. Mas algo que ele está, e esse vídeo vai chegar na Vila Cruzeiro, é ele entender que, cara, eu sei dos meus problemas, eu sei que para mim é mais difícil, mas eu sei que tem um caminho. E a educação é o caminho. A educação é uma maneira de você transformar o mundo. E o que você está fazendo na sua comunidade, Marcelo, você está mudando a história da sua comunidade, sim. E de algumas, não posso falar de todo mundo, porque mas algumas. É difícil. Muitas famílias, né? De algumas famílias. E eu falo sempre o seguinte, se você tem um universo de 70 famílias, que você falou para mim, 50 de pré-vestibular, 20 de pré-técnico, se você mudar 20%, 14 pessoas, você está mudando a vida ali de pelo menos 70. Cada pessoa tem 5. E eu sei por quê. Quando a gente muda a vida de alguém, a gente muda a vida daquela família ali. Porque o cara agora começa a acreditar. Eu vi no seu Instagram aqui do seu projeto, gente passando na PUC, na FRJ, na UERJ. E aí, talvez aquele cara seja o primeiro da sociedade dele, do meio dele ali, da família que entrou dele, num nível superior e que vai ter uma oportunidade de mudar de vida. Mas é um trabalho de formiguinha. Então eu olho para você assim e falo, caraca, parabéns, é esse o caminho. E que a gente tenha mais Marcelos no mundo. Sim, né? É um trabalho muito difícil, né, Marcelo? Você entrar com um projeto desse, tentar... Que veio a pandemia também, que chegou a atrapalhar. Eu vejo lá as aprovações, e aí o Léo citou algumas faculdades privadas, e é muito interessante que os alunos dessa rede, ela vai para um outro universo, eles conseguem compreender como o mercado é altamente competitivo, né?
como o Léo falou da questão da PUC, mas qual foi a dificuldade que você encontrou de você chegar e falar assim para um grupo de pessoas que não tem entendimento e não consegue compreender que a educação é uma mudança meio de forma, né? Porque você chega num lugar que vai oferecer algo significativo de graça. É diferente um cara de rede particular quando ele chega para dar aula e fala assim, pô, qual é, mano? Presta atenção aqui, você tá pagando para você prestar atenção em mim, eu tô te ensinando. E aí o cara ali tá cagando. Agora, um meio onde o pessoal não entende que a educação é importante, que eles entendem que o dinheiro é necessário para botar comida dentro de casa, né? Que o cara tem que abdicar de um ano ali, talvez dedicar, parar de botar comida dentro de casa, trabalhar para estudar. Qual foi a dificuldade que você encontrou de você chegar nesse projeto social? Como tu montou ele, que você teve apoio da comunidade, e falar assim, gente, vamos começar por aqui. Porque quando começa a vir os primeiros resultados, começa a depois pulverizar, né? Pulverizar. A gente inicia, né, É engraçado como um projeto se inicia. Vem até um filme na cabeça, né? O que acontece? Quando a gente inicia a ideia, primeiro a gente tem que convencer o aluno de que a ideia é válida. Ele tem que comprar essa ideia. Mas como vai fazer isso de um meio que uma pessoa que nunca viu? Foi igual o Léo falou. Às vezes tem uma pessoa da família que nunca viveu aqui no universo. Como é essa dificuldade, esse bloqueio? O que a gente faz? Primeiro a gente tenta... Primeira coisa que você faz, que a gente faz no Estudando para Vencer, é resgatar a autoestima do nosso aluno. Existe uma conversa, uma ideia de autoestima, que você pode... Vamos supor, vou trazer aqui para o campo da matemática. Eu não chego com a parte mais difícil do assunto da matemática. A gente vem dando o beabá, que ele é capaz, que ele entende, que é um processo que ele vai precisar superar, mas que ele precisa também da dedicação. Aí vem aquele fato que você falou. Como que ele consegue fazer isso tudo se ele também tem que levar o alimento para a casa dele, né? Então, todo mundo sabe onde o sapato aperta. Todos nós sabemos onde o sapato aperta. Mas o que a gente pode abrir mão para alcançar aquilo que eu sonho, aquilo que eu desejo? Acho que essa é a primeira ideia. O que você está disposto a abrir mão para alcançar aquilo que você deseja? Então, é até meio escroto o que eu vou falar aqui, mas é um pouco da nossa realidade. Pô, se você tem 1 hora de almoço no seu trabalho, você almoça em 10 minutos e você aproveita os outros 50 minutos para você estudar. É ruim isso? É difícil isso? Mas a gente não tem outra coisa para fazer. Se você tem uma carga horária de sono, eu durmo 10 horas. Você não pode dormir 10 horas. Você tem que reduzir um pouco. Porque, por exemplo, para eu passar no mestrado, eu sou exemplo disso, né? Eu dou aula o dia inteiro. Como é que eu passei no mestrado? Estudando todos os dias de 10 da noite à meia-noite. Para dormir meia-noite e acordar no outro dia o quê? 5, 6 horas da manhã. Então, infelizmente, a gente precisa abdicar de algumas coisas. Então, você tem que procurar se organizar, fazer a sua tabelinha de estudo, que a gente ensina o aluno, aonde eu estou de manhã, aonde eu estou à tarde, aonde eu estou à noite. Você precisa organizar o seu dia para que você consiga bater a meta do que aquilo que você deseja. Você precisa estudar. E não é tão simples assim, como a gente já discutiu aqui. É fácil? Não, não é fácil. É impossível? Não, porque o impossível é uma questão de opinião dentro daquilo que você acredita, né? Então, é uma questão realmente de opinião. Então, você precisa se organizar e você precisa definir metas e você tem que saber que você precisa abrir mão de algumas coisas. Hoje, a nossa juventude, como foi falado aqui por vocês, ela está viciada no telefone. A pessoa hoje perde 1 hora no telefone, mas ela não consegue perder 1 hora estudando. Então você tem que trazer essa ideia para o seu aluno, ele tem que comprar isso. É necessário que ele compre essa ideia de que, você perder 20 minutos no telefone não vai te levar a nada. Agora, se você se dedicar 20 minutos estudando, fazendo pelo menos 3 questões, né, mais ou menos aí 3 a 4, vamos dar como o Enem uma média de 5 minutos, você evolui muito mais. Então, quando o aluno começa a comprar essa ideia, ele entende, porque, por exemplo, a gente está falando aqui de um projeto social. Nem todos os alunos passam de primeira. Nem todos eles passam de primeira. Mas quando ele não passa, ele começa a entender o que foi que ele errou.
no outro ano é sucesso total. É o que a gente vê muito. Às vezes ele não passa no primeiro ano, mas ele entende o processo e no segundo ano ele é aprovação 100%. Tive uma aluna lá no projeto, tá? Fantástica, Lorena. A Lorena, o sonho dela era fazer direito na UERJ. Lorena passou na primeira vez? Não. Foi para a segunda. Caramba, e ela com medo de não passar para o UERJ, ela cheia de medo de não passar, saiu colocando um monte de coisa, né? Aquele aluno, eu preciso passar para qualquer coisa. Aí ela colocou administração na UERJ, no segundo ano dela. Passou para administração na UERJ. Colocou ciências políticas na Unirio, e ciências políticas só tem na Unirio. Passou para a Unirio. Depois ela falou assim, calma aí, se eu passei para isso aqui, eu consigo passar para onde eu quero. Eu consigo passar para o UERJ. Eu consegui passar para o UERJ Administração, eu consegui passar para a Unirio para fazer Ciências Políticas, eu consigo passar para Direito na UERJ. Terceiro ano dela, dito e feito. Ela foi lá e passou para Direito na UERJ, a faculdade que ela tanto queria fazer, e hoje é aluna da UERJ. Não, e é que é legal demais que o normal do cara que ralou, que não teve condições, e aí vale um parênteses aqui, né, cara? Tem mais gente pobre ou mais gente rica? Mais pobre. Muito mais pobre. Né? A gente vive na sociedade lá da geografia excludente e concentradora. Não é isso? Sim, tem menos de 5% da população com dinheiro. Já pode dar aula de geografia. Então, eu lembrei que é sempre essa resposta que eu botava com a Sônia Rai. Lá do gato. Beijo, Sônia Rai. Mas eu... Caraca, você fez eu lembrar. Mas o que eu tô falando é o seguinte. Cara, não só o favelado da Vila Cruzeiro, mas a gente vive num mundo no Brasil onde a maioria da galera é fudido. Cara, a gente não pode tapar só com a peneira. Então, é difícil para todo mundo. Então, se você não começar a criar meios de entender, de investir, que você vai ter que fazer um esforço pro Chucrute chegar até aqui, pro Marcelo chegar até aqui, meu irmão, eu tive que abdicar de algumas noites pra dormir. Eu acho que vocês dois abdicaram muito da vida, né, cara? Então, eu sento aqui, eu aprendo muito. Porque o Marcelo falou assim, caraca, cara, você vai lá no podcast, tu curte. Eu falei, cara, tem uma coisa que eu mais aprendo vindo nesse programa aqui, né, que você me deu essa oportunidade de liderar o projeto, é o aprendizado. Que eu escuto cada coisa aqui, tipo, vocês dois, com uma realidade totalmente diferente da minha, que é muito forte a pessoa não ficar sentida de ver como vocês conseguiram, né, desse processo, que, pô, vocês dois eram pra ser um caso errado, né, mano? Então, mas aí eu acho... Essa porra é foda, mano. É emocionante, legal, é demais a gente olhar isso. Isso, porra. Mas eu acho que é o recado que a gente tem que deixar pra galera que tá ouvindo a gente da Vila Cruzeiro, das comunidades, de que vem, que é fudido. Primeiro, tem que desmistificar alguma coisa. Se você quer realizar alguma coisa, primeiro mentaliza. Segundo, ter grana ou fazer alguma coisa com propósito é extremamente importante. Para com esse negócio de que dinheiro é ruim. E terceiro, cara, você tem duas opções. Ou aceitar o que você está vivendo, e que a maioria da população brasileira vive, ou a segunda é ficar resiliente, indignado com isso e fazer diferente. E para fazer diferente, uma certeza que eu tenho de vida e de milhares de pessoas que passaram dentro das minhas escolas, dentro dos meus cursos, é que você vai ter que pagar um preço. E a educação talvez seja um preço ou a forma mais clara de você poder mudar de vida de fato. E o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. O resto é tudo mentira. Você vai ter que ter resiliência, você vai ter que, cara, encarar a situação de frente e trabalhar e buscar e empreender. Ou se você quer ser diferente, você vai ter que fazer coisas diferentes do que a galera da sua comunidade faz. Não tem jeito. E a gente só consegue pagar isso com o quê? Com preço. Eu fico feliz de ver que as nossas histórias inspiram pessoas. Mas mais do que inspiração, eu queria que você tomasse a realidade ali, cara, e vai fazer alguma coisa. O poder está no fazer, não pensar em agir. Faz, acredita, busca. Mas o problema, Léo, que precisa de pessoas como vocês, como eu, para fazer essa transformação. Porque é muito difícil quando eu tô sentado aqui com vocês dois. Vocês apresentam uma realidade totalmente diferente da minha, que eu, tipo assim,
Pô, você teve que se virar para conseguir pagar suas coisas quando for para ir picar. Você, em vez de estar estudando, você ficava tirando cópia para poder voltar. E o pessoal tava tudo aproveitando família, irmão. Tu passou o final de semana fazendo, furando folha para voltar com coisa. Marcelo vendia doce no meio da favela. Olha quanto vocês sofreram, né, para passar por esse processo. Então, eu acho que é muito difícil esse processo todo. É doloroso demais. Por exemplo, como você falou, eu nunca vou esquecer um dos momentos mais marcantes da minha vida. Foi naquele dia que a gente estava no meio do campo do Newton Santos, aplicando um maior bolsão, que eu fiquei muito emocionado. Porque, tipo assim, quem viu você de perto, irmão, as pessoas olham e falam assim, pô, o Léo chegou aqui fácil. Não, mano. Eu lembro que o nosso primeiro contato foi você vendendo livro. O dono da editora, que todo mundo fala, o cara, o dono da editora tem dinheiro. Não, mas o Léo tava lá entregando 7 horas da noite, 8 horas da noite, com os filhos dentro do carro. Lá em Santa Cruz, não foi? Santa Cruz. E aí você entregando, não, eu vim entregar aqui, pô, eu vim entregar. E aí quando a gente chega ali no estádio, eu fiquei muito emocionado. A gente olha os alunos gritando teu nome, irmão. Você no estádio, que é teu time de coração, no qual 3 anos atrás você mandou uma mensagem, falou, quero te patrocinar, os caras nem responderam. E depois volta e fala assim, qual é 01? A gente escolheu você para ser nosso patrocinador de valores? Pô, como tu não vai se emocionar com uma vitória dessa? Sim. Entende? Não, cara, eu tenho muito orgulho da história, mas o que eu tô querendo deixar claro é... E para quem tá ouvindo a gente, cara, vai ser difícil mesmo. Não tem como ser fácil. Não tem como ser fácil. É difícil, vai ser doloroso, mas aí eu brinco sempre, cara. Qual é a dor que você quer ter? De ser fudido ou de estar, né, estagnado? E infelizmente, cara, a gente... Eu tô tentando fazer de tudo para mudar o meu mundo e o mundo das pessoas. Mas uma certeza que eu tenho é, cara, vai ser difícil pra cacete, mas tu tem que ir atrás. Tu tem que buscar. E o mundo não foi pra você. Né? Você talvez não... Aliás, você da comunidade, você que tá ouvindo a gente, na maioria. Porque a maioria é mais de 90% da população. É verdade. Então, tipo assim, a maioria da gente... Vamos ter que fazer coisas bem diferentes de um cara que nasceu no berço rico. Cara, talvez o meu filho não vai ter a mesma dificuldade que eu tive, o que o meu pai teve, que morou na rua, minha mãe. Cara, infelizmente, não dá pra fazer tudo bem. É pica. Mas eu vou fazer o quê? Eu tenho que ver o meu mundo, a minha realidade, o que eu tenho que fazer para mudar o meu mundo. Eu tenho que ser inconformado. E se eu tenho condições, e se eu mudei a minha vida, eu tenho que estar inconformado com a situação também, proporcionar que as outras possam fazer. E aí tem Léos, Marcelos, que você cria projeto e caraca, vamos mudar o mundo, acredita. Se você chegou lá, ajuda quem não chegou. E aliás, isso é uma sensação que eu estou vivendo, porque eu conheço muita gente, do favelado ao bilionário. E eu tenho visto em family office, eu vou conversar com investidores, está acontecendo uma coisa legal no Brasil. Os investidores hoje não pensam, principalmente os herdeiros, eles não pensam só mais em grana por grana. Muita gente pensa em grana por grana, sim, mercado financeiro é grana, mas tem uma galera de family office que eles já estão começando a olhar assim, tá, qual é o sentido da vida? Para que tanto dinheiro? Para que tanto dinheiro? Vamos investir em projetos, vamos investir no terceiro setor, vamos investir em ONGs, vamos investir em pessoas que têm propósito, que mudam de projeto. Isso é bem bacana, né? É muito bacana. Eu, quando falo de 01, aliás, os primeiros investidores que quiseram entrar no 01 como investidor era a galera que pensava no terceiro setor. É a galera que pensa, qual é o seu propósito? O que você resolve? Qual é a sua causa? Isso é legal demais. Então, tipo assim como tem um montão de gente com dinheiro filho da puta, aqui pode falar palavrão, eu acho, pode. Sei lá. Aí tem dinheiro filho da puta, tem muita gente com dinheiro que quer mudar o mundo, e gente com herdeiro, e gente que vem lá de baixo para fazer as coisas acontecerem. É o Marcelinho tá querendo mudar Vila Cruzeiro, né? Já tá mudando, né? Já tá mudando, né? Eu acho que a partir do momento que você começa a mudar é a partir do momento que algumas pessoas começam a observar. Você ganhou vários reconhecimentos pela Câmara dos Deputados, com vários prêmios, eu acho que é quase 2 folhas de tanto reconhecimento. E, tipo assim, eu acho que as pessoas, os alunos já começam a te ver como assim, Marcelo. Segue o exemplo do Marcelo, que antigamente era um exemplo de alguém da família, e quando não tem isso, segue o exemplo do Marcelo lá, tio Marcelo, né? Acho que, assim, você falou muito, até falar um pouco do reconhecimento que eu tive, né, na área de educação, né? Acho que o maior reconhecimento disso tudo é a felicidade da minha mãe, né? Legal. Pô, minha mãe, né, veio do Espírito Santo com 12 anos para trabalhar em casa de família sozinha. 12 anos. 12 anos. Minha mãe veio para cá com 12 anos, os seus pais morrem, ela ia fazer 5 anos.
ela foi morar na casa de uma prima, né? A prima dela mais velha pega ela para criar e manda ela para o Rio de Janeiro, né? Autoriza a vinda dela. Naquela época o pessoal vinha muito novinha, com 12 anos, e minha mãe trabalhou em casa de família, né, Johnny? Então, o que acontece? Quando minha mãe se separa do meu pai, quando a gente começa a conhecer o trabalho com 9 anos de idade, a minha mãe foi aquela pessoa que muitas das vezes deixou de comer a sua quentinha no Hospital da Posse e levar para dentro de casa. Então, muitas das vezes a comida que a gente tinha era que a minha mãe deixava de comer. Então, imagine para essa mulher que trabalhou duro, né? Que ralou a vida inteira dela, né? Sempre trabalhando, sempre sofrendo, e abrir um jornal e ver o nome do seu filho estampado como professor herói. Não tem preço, né? Não tem preço. Acho que o reconhecimento é meu, a vitória é da minha mãe. Acho que a vitória maior é para aquela mulher, né, que foi pai, que foi mãe, que foi amiga, que foi conselheira, que muitas das vezes saía, deixava eu e meu irmão sozinho dentro de casa e falava assim: por favor, não me decepcionem. Vou deixar vocês na mão da Nossa Senhora de Fátima, para ela proteger vocês e para que vocês não me decepcionem, não se envolva com nada errado. Então, acho que essa vitória é dela, né? O reconhecimento é meu, você ter isso tudo, né? Com um projeto social que vem mudando a vida de muitos jovens, né? É um projeto que eu acredito que é um filho, minha esposa até muitas das vezes antes do Arthur nascer falou: pô, tu só passa o tempo todo no projeto. E quando o Arthur nascer? Eu falei: não, vou passar o tempo com o Arthur e o tempo com o projeto, né? Porque a Júlia, que é minha filha, faz parte do projeto. A Júlia foi aluna do técnico, ela passou em 3 escolas, a minha filha fez parte do projeto social. Então, se é bom para minha filha, é bom para os outros também da comunidade. Eu fiz muita questão que ela participasse desse projeto. Hoje a Júlia também ainda estuda no pré-vestibular, foi aluna do técnico, ela fez o seu ensino médio com bolsa de 100% na Firjan. O César Firjan abre prova para os alunos, inclusive vai quase ter a prova 3 mil agora. vagas normalmente, os alunos, até de um salário mínimo. A gente tem uma aprovação enorme no César Firjan, os alunos gostam de lá. E minha filha foi uma dessas aprovadas e hoje voltou para fazer o pré-vestibular. Então, é muito satisfatório você ter teu filho, sua mãe ver o que você está fazendo, porque minha mãe... É até engraçado, eu toquei no nome da minha mãe porque vi uma lembrança muito forte, né? Vocês perguntaram por que do projeto Estudando para Vencer. E o principal eu não falei. O principal, o que leva a surgir o pré-vestibular Estudando para Vencer, é uma atitude muito marcante da minha mãe, tá? Minha mãe é muito sábia. Desculpe de repente se eu me emocionar, mas... um belo dia eu pergunto, minha mãe pega a comida, né? A gente já dividia linguiça, né? Pedacinho pequenininho para dividir. Minha mãe pega um prato de comida da minha casa e dá ao Sérgio. Sérgio era um rapaz que tinha problemas psíquicos e ele fala assim: eu tô com fome, me dá o que comer. Eni, eu tô com fome. Pô, minha mãe pega um prato de comida e leva para ele, cara. Eu falei: pô, mãe, a gente não tem quase nada, tu ainda dá pro Sérgio. Aí minha mãe: pô, se o que é de mais precioso para você não serve para o outro, isso não serve para ninguém. O que era mais precioso pra gente naquele momento? A comida. A comida era o que a gente tinha de mais precioso. E ela serviu para alguém. Então, tudo que eu aprendi na vida é o que eu tenho de mais precioso. E se isso que eu aprendi não servir para mudar a vida de alguém, ela não serve para nada. Sobre isso. Porra, caralho. Mas, porra. Isso. Esse tá muito sinistro. Marcelão, obrigado, cara. Obrigado por vindo aí. A gente sempre faz fecha o nosso programa com a ideia de os ingredientes para você ter se tornado essa pessoa de sucesso. E aí a gente vai vendo que cada pessoa tem alguns ingredientes que são comuns e outros são muito diferentes. Quais são os ingredientes que fez você ser essa pessoa de sucesso? Que uma coisa que a gente sempre bate, né? Sucesso não é só poder, dinheiro, estabilidade, mas são transformações de vida como a tua, irmão.
A gente tá sempre próximo, eu não sabia desse teu lado. Punk, vou te admirar mais ainda por todo o trabalho que você faz. Depois quero até oferecer uma parceria com o teu projeto. Valeu, obrigado. Que eu puder ajudar. O Léo também, conhece o Júlio, apresenta ele pro Júlio. Apresentar pro Júlio que, cara, mudar a realidade de uma área tão como e é quero o... lá conhecer o Cruzeiro, né? Aí. Vamos, pô, Esse vai ser projeto muito bem aí- recebido. E é muito bonito. Se quiser marcar cara. um aulão lá, Pô, as tipo- portas estão Aula eu abertas. não sei mais. Um aulão lá, uma conversa com a juventude, um Não, incentivo, acho que... Essa, mano. A matemática acho que eu levo um pouquinho PA, PG, matriz. Você faz uma boa. Não, tu faz uma Mas- boa aula, que eu já vi uns vídeos seus. Vê lá. Inclusive a gente tem, felizmente faleceu, né, um mestre que você admira, que eu também admiro, que era o professor Rinaldo. Trabalhei com o Rinaldo, dei aula com o Rinaldo, Ele fez podcast. dei aula com o Rinaldo, né? Aprendi muita coisa com ele quando eu comecei. Eu comecei também como estagiário. E é isso. Foi Cara, isso. parabéns aí. Eu Valeu, fiquei só obrigado fã mais uma também. vez. Obrigado. Você já tá Obrigadão, mudando a Marcelo. Vila Cruzeiro aí. Muito sucesso pra você, muita luz. Obrigado a Deus vocês. abençoe. Porra, que história, irmão. Obrigadão aí. Obrigado. Não esquece, toda quinta-feira o podcast também vai estar no Spotify. Estamos no Instagram, estamos em todo meio de comunicação, Léo. Dá uma moral aí, dá um like, compartilha essa porcaria pra ele voltar, senão ele não vem. Você só gosta de vídeo alto. Valeu, galera.